então para a lição da quarta-feira, que é realmente a mais sublime, quem sabe, de todo o livro de Êxodo. Deus revela a si mesmo. Agora entramos então no capítulo 34, e aqui o capítulo começa dizendo que Deus pediu a Moisés para que ele lavrasse agora 2 tábuas de pedra, para que ele subisse novamente ao monte com estas tábuas, e ele então, com isso, entregaria para Deus, e Deus esculpiria novamente as 10 palavras. Aqui há 2 coisas interessantes, não é? Primeiro, porque Moisés quebrou a lei, então ele deveria reparar o seu próprio ato. Deus não pediu para ele jogar as tábuas, né? Ele fez isso. Então, Moisés traga as tábuas. Segundo aspecto, mostra a eternidade da lei de Deus, que é também a eternidade do seu caráter. E esta vez, descrita no capítulo 34, irmãos, aqui verso 4, vou pedir que a produção coloque para nós aí na tela, diz assim, 34:4, lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Irmãos, esta é a 7ª vez que está registrado no livro de Êxodo que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E aqui nos é dito, eles relembram aqui as outras 6 vezes que Moisés subiu ao monte. Êxodo 19, 3 e 7, capítulo 19, 8 e 14, capítulo 19, 20 e 25, capítulo 20, 21, 24, 23, 24, 3, quinta, 24, 9, 12 a 18, 32, 15, e a sexta, 32, 30 e 31. Então, agora, no 34, 4, é a 7ª vez. E veja, irmãos, vamos começar a pensar aqui, logo já de cara, em nenhuma destas outras 6 vezes que Moisés subiu ao monte, estão aqui registradas. Quem tem a lição, eu mencionei, vocês não vão lembrar de cor, mas depois, quando você tiver com a sua lição, faça aí. Eu marquei na minha Bíblia todas as vezes, e esta então é a 7ª vez. Nenhuma das outras 6 vezes o rosto de Moisés brilhou. Nós vamos falar um pouquinho disso na lição de amanhã. O líder de Israel agora estava preparado para esta maior revelação e percepção do caráter de Deus. A beleza do caráter divino, diz aqui o autor, é impressionante e é a revelação de si mesmo. E ele diz então que Êxodo 34, 6 e 7 é uma das descrições mais importantes de quem é Deus. E ele afirma uma coisa linda. Essa descrição é como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia. Ele fez uma proposta que eu nunca tinha pensado. É, por assim dizer, esta porção 34, 6 e 7 é como se fosse o João 3,16 do Novo Testamento. Talvez vocês todos não concordem, mas eu achei muito lindo. Há outras lindas passagens acerca de Deus, da descrição do caráter de Deus, mas esta, sem dúvida, é muito sublime. Quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedentes e inigualável do nome de Deus, qual foi a reação dele? Ele se prostrou e adorou o Senhor. Irmãos, e nós, como reagimos quando temos vislumbres do amor, da graça e da misericórdia de Deus? E aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Quando nós vamos lá, voltamos agora ao verso para memorizar, os versos 6 e 7. Vou pedir para a produção repetir aí, por favor. Eu vou, inclusive, usar a versão que aparece aqui na lição, para não dar aqui confusão de versão. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que no inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Que declaração maravilhosa! Nessa revelação de si mesmo, Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos. Isso vai aparecer aqui no verso 10. Deus estava renovando a sua aliança com o seu povo. Deus aceitou a intercessão do povo. Moisés, aqui, olha o verso 8, ele se curvou em terra e o adorou. E ele então diz, vou pedir para a produção colocar aí os versos 8 e 9. Por favor, produção.
E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, mas perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Irmãos, mais uma vez, Moisés não se envaideceu, ele não se ensoberbeceu, mas ele prostrado, o que ele faz? Intercede. E aqui no verso 10, então, Deus renova a sua aliança, ele promete perdoar o povo, ele só lembra que o povo deveria guardar a parte que lhe correspondesse. Que eles não deveriam fazer aliança com nenhum dos povos, que eles deveriam contemplar as ações de Deus, mas deveriam observar os preceitos de Deus e as orientações vão seguindo. Deus vai insistindo nisso, pede para que não se repitam a confecção de deuses fundidos, insiste nisso, já havia sido dado nas 10 palavras, Moisés fez aquela grande purificação, e na sequência são repetidas as festas, as 3 festas que já haviam sido mencionadas anteriormente, ali haviam sido mencionadas no capítulo 23, nos versos 14 a 19. Mas agora, novamente, as festas, as oportunidades de encontro do povo com Deus se repetem de forma mais ampliada. Eu quero aqui trazer uma palavra também de Ellen White, que vai aparecer aqui, deixa-me ver qual é a fonte, qual é o livro, vai aparecer aqui em Patriarcas e Profetas, e diz o seguinte: Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo, como da primeira vez, ele foi miraculosamente sustentado, alimentado. Pessoa alguma teve permissão para subir com ele, e enquanto ele estivesse ausente, ninguém também deveria se aproximar do monte. Olha que coisa interessante. Moisés suplicou que Deus perdoasse a iniquidade. Deus respondeu que perdoaria, que estaria com eles. Que princípio precioso. E aqui, quando Moisés desce do monte, veja, verso 28, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, Deus escreve novamente e Moisés desce. Olha aqui, que coisa impressionante a atitude de Moisés de interceder. Irmãos, Moisés é um tipo de Cristo em vários aspectos, mas um deles é as palavras de Cristo na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Este aspecto intercessor de Moisés. Irmãos, nós podemos ser intercessores, orar por pessoas que necessitam de salvação, do conhecimento da verdade, da luz do Senhor. Que Deus toque o nosso coração para que nós nos tornemos intercessores, e desta maneira pomos um ponto final na lição da quarta-feira.